Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje, iremos trabalhar um assunto muito importante para as matérias que iremos estudar a seguir. Esse conteúdo se chama número de oxidação, que é mais conhecido como NOx. O NOx vai ser uma ferramenta muito importante que nós vamos utilizar quando a gente estiver trabalhando funções inorgânicas, porque é através dessa carga, que é o NOx, que a gente vai conseguir dar os nomes, aqueles famosos nomes que a gente vê aí que vem nas questões, ácido sulfúrico, hidróxido de sódio, cloreto de sódio, por aí vai. Esses nomes, eles vêm a partir do número de oxidação dos elementos. Então, quando a gente vê alguns tipos de terminação, vai ser mediante algumas cargas que a gente vai ter calculado antes. Então, essa matéria, ela é um pré-requisito para a matéria de funções inorgânicas que iremos abordar em seguida, ok? Então, o que vem a ser esse número de oxidação? O NOx, que a gente vai falar várias vezes a palavra NOx, quer dizer o número de oxidação. A gente estudou em ligações químicas que os átomos vão estabelecer ligações para buscar a estabilidade. Sempre que ocorre uma ligação química, alguém cede ou recebe elétrons ou há um compartilhamento. Então, quando ocorrem essas ligações, os átomos envolvidos vão ganhar um certo tipo de carga, ou positiva, ou negativa. Essa carga que eles vão começar a estabelecer é o que nós vamos chamar de número de oxidação. É a carga real em caso de ligação iônica, né? Então, quando a ligação é iônica, a gente fala, a carga real é quando a ligação é iônica, porque há transferência de elétrons. Quando é aparente, é porque é uma ligação covalente, porque aí eles compartilharam elétron numa carga de verdade, né? Porque não teve troca. E ela só vai aparecer, essas cargas só irão aparecer quando tiver essa ligação. Carga real definitiva, que é na ligação iônica, porque forma os íons, ou covalente, que é aquela que a gente força para poder aparecer uma situação, ok? Então, quando a gente fala, como que a gente vai saber as cargas? A gente vai precisar relembrar um assunto que a gente viu lá quando a gente estudou tabela periódica, lá nas propriedades, que é a eletronegatividade. Onde aqui o flúor é o mais eletronegativo e o hidrogênio o menos eletronegativo entre os não metais. E aí, eu até passei para vocês uma frasezinha para a gente gravar, lembra? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Que é para a gente poder gravar, que o flúor é o elemento mais eletronegativo. Então, sempre que o flúor estiver numa ligação, ele vai ficar com a carga negativa. Quem estiver ligado ao flúor vai assumir uma carga positiva. E aí, a gente vai conseguir calcular os NOx, as cargas dos elementos de uma ligação, porque a gente sempre vai conhecer, A gente vai ver agora algumas propriedades, algumas regrinhas para a gente poder estar sempre determinando essas cargas. E aí, sempre vai ter um elemento que a gente conhece, o NOx, para conseguir descobrir o elemento vizinho dele, que vai ser o que tem NOx variado. Então, para isso, vamos precisar seguir algumas regrinhas que a gente vai começar a ver a partir de agora, ok? Então, pessoal, a primeira regra e não vou falar assim mais importante, mas uma primeira regra que é muito importante para a gente é essa. Toda vez que você tiver o NOx de cada átomo em uma substância simples, é sempre zero. Professor, o que é uma substância simples? É aquela substância que tem apenas um elemento. Então, toda substância simples, se é uma substância simples, ela é formada por apenas um elemento. Vou dar aqui alguns exemplos. O2 só tem oxigênio, então a carga aqui é zero. O ozônio, tem 3 oxigênios, mas só tem um elemento, que é o oxigênio, então a carga também é zero. Eu tenho ferro aqui, o ferro só tem ferro, carga zero. Então toda vez aqui alumínio, só tem o alumínio, também a carga é zero. Toda vez, substância simples, o NOx é igual a zero. Você viu um elemento que está sozinho, pode pôr o zero, que não tem erro, ok? Então essa é a nossa primeira regrinha. Uma segunda regra, existem alguns elementos que já tem carga fixa, não muda, sempre vai ser aquele valor. Então toda vez que ele, lógico, sempre vai ser esse valor quando ele estiver em uma ligação, em seus compostos, Então, quando ele estiver sozinho, a carga é zero. Mas se ele estiver com outro elemento, aí ele vai ter essa carga fixa, ok?
Que elementos são esses? Os metais alcalinos, né? Os metais alcalinos, que eles são da família 1A, sempre vai ter carga 1+. Os metais alcalinos terrosos, que é os elementos da família 2A, vai ter carga 2+, ou 1+2, tá? Tanto faz, só a forma da gente ir falando, tá? O alumínio, ele vai ter carga 3+. E outros dois elementos, né, que a gente vai poder estar vendo, a prata tem carga 1+, e o zinco carga 2+. Essa tabelinha aqui é bom para você gravar, né? Lembrando, sempre os mais cobrados, né? Família 1A e família 2A. São elementos muito cobrados, então é bom você ter uma noção assim, de tabela periódica, quem são esses elementos. Principalmente, ó, família 1A. Os elementos principais são sódio, potássio, são os mais cobrados. Na 2A, magnésio e cálcio. Então, pelo menos esses 4 elementos você tem que ter na cabeça de qual é a família deles para poder ver a carga, o NOx, ok? Outro elemento que vai aparecer com muita frequência em nossas questões, o hidrogênio. Então, o hidrogênio tem duas regrinhas. O NOx do elemento hidrogênio, 99% das vezes vai ser +1. Por que eu falei 99% das vezes? Porque quando ele estiver ligado a um metal, e quando eu falo que ele está ligado a um metal, é um composto binário, do hidrogênio ligado diretamente a um metal. Então, ó, quando o hidrogênio estiver ligado a um metal, aí ele vai estar formando um composto binário. Composto binário é aquele que tem 2 elementos, que nós vamos chamar de hidretos metálicos. Neste caso, apenas neste caso, o NOx é -1. Então, o hidrogênio ele pode ser +1, que é quase sempre, ou -1, quando estiver ligado a algum metal. Só vai estar o hidrogênio e este metal, ok? Vamos ver aqui alguns exemplos para a gente não ter dúvidas. Olha aqui, ó. O hidrogênio está ligado ao oxigênio. A regra do -1 só vale quando estiver ligado a um metal. Então, como o oxigênio não é metal, eu já sei que o hidrogênio aqui vale 1+. Neste caso aqui, o hidrogênio já é 1+, sem chance para erro. Olha aqui, ó, o hidrogênio aqui já não é um composto binário. Já vi que não é um composto binário, não preciso nem pensar. Eu já posso colocar já 1+ aqui para o hidrogênio. Se fosse binário, eu tinha que olhar se era um metal ou não. Mas como tem 3 elementos aqui, né, só deixar aqui, ó, binário. O que é um composto binário? Ele só tem 2 elementos, para a gente não ficar com dúvida. Ok? Olha esse caso aqui, ó. O hidrogênio está ligado ao Na. O Na é o sódio. O sódio é um metal da família 1A. Opa! Então o hidrogênio está ligado a um metal. Aqui é o hidreto metálico que a gente falou. Então aqui o hidrogênio vai ser 1-. Olha esse caso aqui, ó. O hidrogênio aqui agora está ligado ao cálcio. O cálcio é um metal. Então o hidrogênio vai ter carga 1-. Então é assim que a gente faz. A gente vai olhar com quem o hidrogênio está ligado. Se tiver só 2 elementos, o hidrogênio mais 1, você olha. Se for metal, o hidrogênio é -1. Se não for metal, o hidrogênio é +1. Mas quando tiver um composto com 3 ou mais elementos, o hidrogênio é sempre +1. Ok? Vamos falar agora do nosso gargalo, né? O outro elemento que aparece em 90% dos nossos casos, que é o oxigênio. E aí, quando a gente fala do oxigênio, o oxigênio ele é um elemento pertencente à família 6A. Então, o oxigênio quase sempre vai ter carga 2-. Carga quase sempre do oxigênio. Porém, entretanto, todavia, podem haver situações que o oxigênio não vai ser 2-. Se você lembrar lá da nossa sequência de eletronegatividade, você lembra que o flúor é o mais eletronegativo, seguido do oxigênio. Ó, fui ontem no clube. Então, ó, fui ontem. Então, o flúor vem antes do oxigênio. Então, quando tiver o flúor ligado ao oxigênio, o oxigênio não vai ser negativo, porque o flúor, sempre que o flúor estiver em algum lugar, o flúor é negativo. Então, aí é uma regrinha, né?
Nos compostos fluoreto de oxigênio, onde o flúor está ligado ao oxigênio, OF2, o flúor é o mais eletronegativo. Então, o oxigênio vai ter carga 2+. É o único caso que o oxigênio pode ter carga positiva, quando ele estiver ligado ao flúor. Não é comum de aparecer, mas a gente põe aqui só para caso, né, apareça, senão ser pego nessa pegadinha, ok? Mas vamos para uma regra que essa cai com mais frequência. Em compostos binários, já falamos, binário é formado por 2 elementos. Então, o oxigênio mais 1. Toda vez que tiver o oxigênio, ele estiver ligado a um metal da família 1A, 2A ou ao hidrogênio. Então, família 1A, 2A ou hidrogênio. O oxigênio ele pode ter duas cargas. Ele pode ter carga 1- ou meio, menos meio. Ok? Ele pode assumir uma dessas duas cargas. 1- ou menos meio. Vamos ver aqui agora alguns exemplos para a gente entender como que isso pode cair. Aqui, hidrogênio e o oxigênio. Esse caso aqui, o oxigênio, o hidrogênio ele tem carga 1+. Como eu tenho 2 hidrogênios, carga total 2+, então esse oxigênio aqui é carga 2-. O sódio tem aqui, carga 1+. 2 sódios, 2+. Então o oxigênio, para dar 0, vai ter carga 2-. Agora, o sódio aqui, sódio 1+, vezes 2, 2+. Aí o oxigênio, tem que dar 2-, só que eu tenho 2 oxigênios, então a carga aqui vai ser 1- a carga do oxigênio, porque o sódio, ele é da família 1A. O cálcio, ele é da família 2A. Então a carga dele, 2+. Então o oxigênio tem que dar 2-, como eu tenho 2 oxigênios, 1-. E aqui, o potássio. O potássio é da família 1A. Então, carga 1+, vezes 2, 2+. O oxigênio tem que dar 2-, só que eu tenho 4 oxigênios, então cada um está dando carga menos meio, que é um casinho especial. Esse caso que o oxigênio é de menos meio, ele é chamado de superóxido. A gente vai ver no nosso próximo conteúdo. Quando o oxigênio está com carga 1-, nós chamamos ele de peróxido, ok? Pessoal, dando sequência, agora a gente vai falar de duas famílias aqui, que a gente já falou nas aulas de tabela periódica. Os calcogênios são os elementos da família 6A. Vocês lembram como a gente fazia para gravar quem era elemento da família 6A? 6A, que eram os calcogênios, e também a família 7A. 6A a gente falava assim, os 7 porquinhos. E família 7A, eu falei com vocês, Flamengo, Clube Brasileiro Inferior a Todos. Calcogênios, né? E halogênios, Calcogênios, halogênios. Só para a gente não esquecer quem é quem. Então, a regrinha fala o seguinte. Nos calcogênios, que é a família 6A, são esses elementos aqui, mas quem são os principais calcogênios? Que a gente vai ter oxigênio e enxofre. Halogênio, flúor, cloro, bromo e às vezes, o iodo. Então, toda vez que eu tiver um calcogênio em um composto binário, e neste caso sem o oxigênio, ele vai ter carga 2-. O oxigênio a gente já viu que a carga é 2-, porque ele é um calcogênio. Então,
E quando tiver um halogênio e um composto binário, não esqueça aqui, ó, binário, palavra muito importante. Binário, que não tiver oxigênio, a carga vai ser sempre um menos. Ó, o enxofre, vou até fazer aqui ó, com outra cor. O enxofre, ele é da família 6A. Só tem sódio e enxofre, composto binário, não tem oxigênio, então a carga é 2 menos. O bromo é da família 7A. Então, ó, família 7A, não, 2 elementos, não tem oxigênio, já sei que a carga do bromo tem que ser 1 menos. De novo aqui, ó, o enxofre, família 6A, está ligado ao alumínio, 2 elementos sem oxigênio, carga 2 menos. E aqui, ó, o iodo, a gente viu aqui, ó, o iodo da família 7A. 2 elementos que não têm oxigênio, então a carga é 1 menos. Essa é a nossa quinta regrinha. Agora, é a regra que vai fazer a gente poder mexer com compostos com mais de 2 elementos. Quando a gente tiver compostos com 3, 4 elementos, vamos usar essa regrinha aqui agora, a sexta regra. A soma do NOx de todos os átomos constituintes de um composto neutro, não esquece, né, de um composto neutro, a soma desses compostos das cargas tem que ser sempre igual a 0. Professor, não entendi. Como assim? Vamos, a gente faz aqui agora. Ó. Vamos aqui nesse composto. Ó, H2CO3. Qual que é a carga de cada um dos elementos? O hidrogênio já vimos. Quando tem mais de 2 elementos, o hidrogênio é sempre 1 mais. Só que eu tenho 2 hidrogênios, então é 1 mais, que é a carga do hidrogênio, vezes a quantidade 2 mais. Esquece, geralmente, nesses compostos, quando você tem mais de 2 elementos, é o elemento do meio que a gente quer descobrir. Vou te dar os elementos da ponta para a gente descobrir o elemento do meio. O oxigênio. Quando você tem, mesma coisa do hidrogênio, quando você está num composto com mais de 2 elementos, o oxigênio sempre 2 menos. Ó. Então, carga do oxigênio, 2 menos. Vou apagar aqui para deixar mais bonitinho. Então, a carga do oxigênio, 2 menos, vezes 3, 6 menos. Aí eu falei aqui, ó, em um composto neutro, a soma das cargas tem que dar 0. Então, quando somar as cargas, tem que dar 0. 2 menos 6, mais um valor aqui, tem que somar, tem que dar 0. Então, ó, mais 2 menos 6 já está menos 4. Para dar 0, precisa de quanto? 4 positivo. 2 mais 4, 6, menos 6, deu 0. Então, eu calculei a carga de todos os elementos. Vamos aqui, ó. O sódio, ele é da família 1A. Então, a carga dele é 1 mais. O oxigênio, a gente já viu, compostos com mais de 2 carbonos, o oxigênio é sempre 2 menos. 1 mais com 2 menos dá 1 menos. Então, para dar 0, tem que ser 1 mais aqui para o cloro. Ó, 1 mais 1, 2, menos 2, 0. Neste caso aqui, ó, agora do NH4OH, o N é que a gente quer descobrir, porque o hidrogênio a gente já sabe, ó, o hidrogênio tem 3 elementos aqui, então o hidrogênio é 1 mais. 1 mais vezes 4, 4 mais. O oxigênio, 2 menos. O hidrogênio, 1 mais. Quanto que vai dar o nitrogênio? Ó, tenho 4 positivo, 5 positivo, menos 2 dá 5 positivo, menos 2 deu 3 positivo. Para dar 0, tenho que ter 3 negativo. Assim a gente calculou a carga de todo mundo. Ó, 3 menos, ó, vamos somar só os positivos. Ó, 4 mais 1, 5 mais. 3 menos com 2 menos, 5 menos. Somando tudo vai dar 0. Então a gente calculou a carga de todos os elementos aqui dos compostos, ok? Então, pessoal, para a gente finalizar, só faltam mais 2 regrinhas.
E a sétima regra é bem parecida com a sexta, mas com uma pequena diferença. Observe. A soma do NOx de todos os átomos constituintes em um íon é sempre igual à carga deste íon. Qual é a diferença? A sexta regra, a gente falava que a soma da carga a soma dos NOx de todos os elementos lá de um composto neutro era igual a zero, porque o composto era neutro. Aqui não vai ser igual a zero, porque não é um composto neutro, é um íon, vai ter carga. Então a soma das cargas tem que ser igual à carga do íon. Professor, não entendi, ficou confuso. Vamos aqui mostrar no exemplo. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, esse primeiro exemplo aqui, a hidroxila. Tá vendo esse sinal negativo? É a carga. Então aqui eu sei que a carga desse íon é igual a 1 menos. Vou colocar menos 1, né? Menos 1. Então, quando eu fizer a soma aqui, a carga total tem que dar menos 1. O hidrogênio, quando não está ligado a metal, a carga é 1 mais. Então, eu vou ter que colocar um valor aqui, que somado a 1 mais vai dar menos 1. 1 menos quanto que dá menos 1? 2 menos. Ó, 2 menos mais 1 vai dar exatamente menos 1. Olha esse segundo caso aqui, ó, o íon amônio. Tem um sinalzinho de mais aqui fora, quer dizer que a carga é igual a mais 1. Então, ó, o hidrogênio a gente já viu, quando não está ligado a metal, é sempre mais 1. Eu tenho 4 hidrogênio, então 4 mais. Eu vou ter que colocar um número aqui, que quando somar com mais 4, vai ter que dar mais 1. Então, esse número é o 3 menos, ó. 3 menos 4 vai dar mais 1. 3 menos mais 4 mais vai dar mais 1. Menos 3 mais 4 vai dar mais 1. E por fim, ó, o íon carbonato, que é do ácido carbônico que está no nosso refrigerante. Ó, 2 menos quer dizer que a carga é igual a menos 2. O oxigênio a gente sabe que é 2 menos. Eu tenho 3 oxigênios, então ao todo vai dar 6 menos. Então vou colocar um número aqui que subtraído 6 tem que dar menos 2. Então esse número é o 4 mais. 4 menos 6 vai dar menos 2, certo? Sabendo o valor que a gente tem que somar, né, tem que ser o valor final, tem que igualar, a gente consegue determinar o valor de todo mundo. E para finalizar, a oitava regra. Ela é parecida com a segunda regra, mas na segunda regra a gente falava que tinha alguns elementos que tinham NOx fixo, que era sempre aquele valor. Só que agora a gente tem elementos que têm NOx variáveis, ou seja, o mesmo elemento ele pode ter mais de uma carga. Então a gente nunca vai poder começar por eles, porque a gente não sabe qual que é a carga real daquele elemento naquele composto. E aí a gente colocou aqui uma tabelinha que mostra esses principais elementos. Ó. O ferro, o níquel e o cobalto ele pode ser mais 2 ou mais 3, o cobre, o mercúrio mais 1 e mais 2, o ouro mais 1 mais 3, chumbo, platina e estanho mais 2 ou mais 4, o cromo ele pode ser mais 3 ou mais 6 e o manganês é um caso especial, que o manganês ele pode ser tudo. Ele pode ser 2 mais, 3 mais, 4 mais, 5 mais, 6 mais e 7 mais. Então, dependendo do composto, o manganês vai ter esses valores. Os mais comuns são mais 2, mais 7 e mais 4, tá? E agora vamos tentar pôr em prática, né, resolver o exercício que eu coloquei em aula para vocês. Então vamos calcular agora a carga de vários compostos para a gente poder pegar o jeito, ok? Então, pessoal, agora vamos colocar em prática, ok? Fazendo de uma forma um pouco mais rápida, dinâmica, usando as regras. Então, ó, o cálcio ele é um elemento da família 2A. Como ele é um elemento da família 2A, a carga dele é sempre 2 mais. Então, o enxofre vai ter que ser 2 menos para dar zero. Porque aqui, ó, nesses compostos aqui que a gente está vendo, só aqui na letra P que vai ter uma carga. Ó. Aqui tem carga, então aqui a gente já sabe, ó, carga é igual a menos 2. Aqui, ó,
Sempre que você olhar que tem uma carga, você já escreve, para não esquecer, ó, carga igual, né? Ali tem a carga para a gente não esquecer o valor. Então, aqui você viu que o cálcio é da família 2A, então a carga dele é 2+, para dar 0, o enxofre é 2-. Letra B, o sódio ele é da família 1A, então a carga dele é 1+, vezes 2, 2+. O oxigênio, então, vai ser 2-. Só que eu tenho 2 oxigênios. Sempre que a gente não tiver valor maior que 1 aqui, a gente divide. Por quê? A carga total está 2-. Dividido por 2 é que cada oxigênio tem carga 1-. Ó, o oxigênio, num composto binário com elemento da família 1A, pode sim ter carga 1-. Quando isso acontecer, isso aqui é um peróxido, que é a matéria que a gente vai estudar no nosso próximo conteúdo. Potássio, família 1A. Se é família 1A, já mete um mais aqui. Sempre que você tiver mais de 2 elementos, o hidrogênio vai ser 1+. Sempre que você tiver mais de 2 elementos, o oxigênio vai ser sempre 2-. Então, ó, o hidrogênio 1+, potássio 1+, o oxigênio 2-. Professor, e quando tem parênteses? Como a gente faz quando tem parênteses? Quando tiver parênteses, você pega o valor que está fora do parênteses e multiplica por quem está dentro do parênteses. Então é só você fazer este procedimento. Não tem erro. Então já vamos fazer aqui em todos que a gente está vendo aqui, para não esquecer. Viu parênteses, só multiplicar. Falei tudo aqui sem querer. Só. Então, ó, parênteses sai multiplicando. Aí vocês vão ver que sempre é a mesma coisa. Então, vamos lá. O hidrogênio já vimos que é 1+, 3 elementos. O oxigênio, 2-. 1+ vezes 3 vai dar 3+. 2- vezes 3, 6-. Ó, 6, menos 6 mais 3 está dando menos 3. Como eu quero que dê 0, então o ferro tem que ser 3 positivos. Ó. 3+ com 3+, 6, menos 6, 0. Mesma coisa aqui embaixo, ó, o oxigênio é 2-, vezes 2, 4-. O hidrogênio é 1+, vezes 2, 2+. Menos 4 mais 2, menos 2. Então, para dar 0, aqui vai ter que ser 2+. Atenção, olha aqui, ó, o ferro. Ó, o ferro. O ferro pode ter carga mais 3 ou mais 2. Por isso que a gente nunca vai começar pelo ferro, porque ele tem carga variada. Ok? Então sempre tem que ter cuidado. Viu o ferro? Olha para os elementos que estão junto a ele para a gente não cometer o erro, porque a gente não sabe qual é a carga que o ferro vai estar. Se é mais 2 ou mais 3. Essa aqui de baixo, letra F. Lembrar da segunda regra. A prata, sempre que tiver num composto ligado a alguém, vai ter carga 1+. Então a prata é 1+, vezes 2, 2+. Então o enxofre vai ser 2-. Você também podia lembrar que o enxofre é da família 6A, então ele vai ser 2-. De novo a segunda regrinha, o zinco 2+, sempre 2+. Então o oxigênio 2-. 3 elementos, quando tem 3 elementos assim, já falou. 3 elementos, o hidrogênio é 1 e o oxigênio é menos 2. 1+ vezes 2, 2+. 2- vezes 4, 8-. Menos 8 mais 2, menos 6. Então, para dar 0, o enxofre tem que ser
6 mais. 2 mais 6, 8, menos 8, 0. Olha aqui o oxigênio agora, ó, na letra I. Nitrito de cálcio, é esse composto. O oxigênio é 2 menos. 3 elementos. E o cálcio, a gente já sabe, o cálcio da família 2A. Então, o cálcio é 2 mais. O oxigênio, 2 menos, vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, o oxigênio ao todo vai ser 8 menos. Então, 2 mais menos 8, menos 6. Então, o nitrogênio total vai dar 6 mais. Só que eu tenho 2 nitrogênios, então cada nitrogênio está valendo a metade. 3 mais. 2 mais 6, 8, menos 8, 0. O zinco já vimos ali em cima na letra G. O zinco tem carga fixa 2 mais. O oxigênio, 2 menos. Vezes 3, 6 menos. 2 mais com 6 menos, menos 4. Para dar 0, o enxofre vai ser 4 mais. Outro elemento para você prestar atenção, olha. Aqui, ó, o enxofre estava com carga 6. Aqui, na letra J, o enxofre com carga mais 4. Aqui na letra A, o enxofre com carga menos 2. Tá vendo? Quando não tem oxigênio, o enxofre é sempre 2 menos. Quando tiver oxigênio, o enxofre vai ser 6 mais ou 4 mais. Aí vai depender da quantidade de oxigênios. Algo que você já pode gravar. Quando tem SO4, o enxofre é sempre 6 mais. Quando for SO3, o enxofre é 4 mais. E isso vai interferir. Por exemplo, aqui é o ácido sulfúrico. Se fosse um SO3, seria ácido sulfuroso. Ok? Mas a gente vai ver isso na nossa próxima matéria, quando a gente estiver trabalhando ácidos. 3 elementos. Ó, o berílio, ele é da família 2A. Então, aqui vai dar 2 mais. O oxigênio, a gente já sabe que é 2 menos. E o hidrogênio é 1 mais. Isso aqui era só ir direto, né? Nem precisava quebrar muita cabeça. Mas vamos terminar aqui só para vocês verem que vai dar certo. 2 menos vezes 2, 4 menos. 1 mais vezes 2, 2 mais. 2 mais com 2 mais, 4 mais. Menos 4, 0. Essa última aqui, ó, letra L. O alumínio, carga fixa que a gente viu lá. Família 3A, ele é sempre 3 mais. 3 mais vezes 2, 6 mais. Então tem que dar 6 menos, dividido por 3 aqui, que são 3 oxigênios. Cada oxigênio carga 2 menos. Aqui de novo o alumínio. Ó. O alumínio é 3 positivos. O oxigênio tem 3 elementos, então o oxigênio é 2 menos. Eu tenho 4 vezes 3, 12 oxigênios. Então 12 vezes 2 menos. 12 vezes 2 menos vai dar 24 menos. 24 menos. Aqui é 3 mais vezes 2, 6 mais. 24 negativos mais 6 positivos dá menos 18. Então, para dar 0, aqui teria que ser 18 positivo. Ó. 6 mais 18, 24, menos 24, 0. Só que eu tenho 3 fósforos, né? 3 P's, que é o fósforo. Então, 18 dividido por 3, cada fósforo está dando isso aqui. Certinho. Pessoal, não, tava olhando aqui, não é fósforo, desculpa, é enxofre, tá? É o sulfato de alumínio. Eu falei P de fósforo, é S de enxofre, tá? Acabei, erro meu, desculpa. Mas aqui, ó, 6 mais com 18 mais 24, menos 24, dá 0, certinho. Vamos para de baixo. O chumbo também é um elemento que a gente não sabe, porque o chumbo está lá na nossa 8ª regra. Então, você vem aqui, ó, 1 mais para o hidrogênio,
vezes 2, 2 mais. O oxigênio, 2 menos. Vezes 2, 4 menos. Menos 4 mais 2, menos 2. Para dar 0, então o chumbo vai ser 2 mais. Olha aqui agora de baixo. O oxigênio, 2 menos vezes 2, 4 menos. Para dar 0, esse chumbo aqui vai ser 4 mais. Como a gente falou, ó, o chumbo aqui tem carga 2 mais, aqui embaixo ele vai ter carga 4 mais. Olha essa de baixo agora, atençãozinha. O oxigênio, 2 menos. Vezes 7, 14 menos. Então o cromo tem que dar 14. Opa, já ia cometer o erro, ó. A soma tem que dar menos 2. Então, menos 14 mais um valor tem que dar menos 2. Então, é menos 14 mais 12. 12 positivos com 14 negativos vai dar 2 negativo. Como eu tenho 2 cromos, cada cromo aqui está valendo 6 positivo, 6 mais. Olha aqui embaixo, o cromo, ó, 2 menos vezes 3, 6 menos para o oxigênio. O cromo aqui está valendo 6 mais. Opa, desculpa. Aqui, ó, 6 negativo, aqui vai dar 6 positivo. Como são 2 cromos, cada cromo está valendo 3 mais. Aqui em cima o cromo tem carga 6 mais. Aqui embaixo o cromo está com carga 3 mais. Só para a gente ter um cuidado. Olha aqui, a soma das cargas tem que dar menos 2. Então aqui, ó, 2 menos, que é a carga do oxigênio, vezes 3, 6 menos. Então, para dar menos 2, o carbono tem que ser 4 mais. 4 mais menos 6, menos 2. Certo? Para a gente terminar, ó, aqui, ó, de novo, ó, viu o sinal negativo, já marca que é a carga, que é a soma das cargas, ó. Aqui é a carga. A gente não pode cometer o erro, né? A carga aqui tem que ser igual a 2 menos. Menos 2. Aqui, ó, carga. Menos 3. Quando não tem nada, só tem o sinal, quer dizer que é 1. Então, carga menos 1. Carga menos 3. Carga menos 2. E aqui carga. Repararam que a maior parte das vezes vai vir cargas negativas, tá? São os ânions que a gente mais usa, né? Cátion mesmo, quando cai, cai só, né? É o mais comum para cair, é o NH4+, que a gente já fez lá no exemplo, quando a gente estava falando da regrinha específica. Então, aqui, ó, só para a gente ir memorizando, ó. Oxigênio, 2 menos vezes 4, 8 menos, para dar menos 2, né? Para dar menos 2, então o enxofre vai ser 6 positivo. De novo, ó, o oxigênio 2 menos, vocês viram? Toda hora o oxigênio é 2 menos, vezes 4, 8 menos. Para dar menos 3, então o fósforo, agora sim é fósforo, vai dar 5 positivo. Ó. 5 menos 8, menos 3. O cloro aqui agora, ó, o oxigênio, 2 menos, vezes 4, 8 menos. Para dar menos 1, o cloro tem que ser 7 positivo. E agora vamos falar do manganês. Lembra que a gente viu que o manganês podia ser de mais 2 até mais 7, qualquer valor nesse intervalo? Ó, o oxigênio é 2 menos, aqui o manganês vai ser 2 mais. Olha aqui agora, o oxigênio 2 menos, vezes 2, 4 menos. Então, para dar 0, o manganês aqui vai ser 4 mais. Agora, ó, o oxigênio 2 menos vezes 4, 8 menos.
Como a carga tem que dar menos 1, o manganês aqui ele vai ser 7 mais. Lembra que eu falei lá? Quais são os que mais aparecem para o manganês? O mais 4, o mais 7 e o mais 2. Existe um experimento chamado camaleão químico que faz com manganês. A gente parte do permanganato de potássio, que ele tem o manganês com carga 7, ele tem cor roxa. Quando ele passa para o estágio mais 4, a cor dele vai mudando para um marrom. E quando ele chega aqui no mais 2, já está transparente. Então você consegue ver, através da mudança de carga, também muda a cor dos elementos, lá dos compostos. Tá? Para a gente terminar, 4 oxigênios. Então, ó, cada oxigênio é 2 menos. Como são 4, 8 menos. Então, tem que dar menos 2. Então, para dar menos 2, aqui tem que ser mais 6. Como são 2 carbonos, cada carbono aqui vai estar de carga mais 3. E para a gente finalizar, o oxigênio de novo, 2 menos, vezes 3, 6 menos. Aqui tem que ser 6 mais. Opa, já ia, tá vendo? Às vezes a gente esquece, vai fazendo no automático. 6 menos, mas tem que dar menos 3. Então o boro tem que ser 3 mais. 3 mais menos 6, menos 3. Então, pessoal, sempre que a gente quiser calcular a carga, a gente tem que conhecer os elementos que estão ao lado. Quando tem dois elementos só, se você sabe um, você consegue determinar o outro, só tendo cuidado se no meu composto ele é um composto neutro ou é um íon. Quando for íon, a soma das cargas tem que dar o valor da carga do íon. Quando é um composto neutro, a soma das cargas tem que dar igual a zero. Essas regrinhas a gente vai pegando mais na prática. Quanto mais a gente fizer, pegar exemplos para poder calcular a carga de todos os elementos, mais rápido a gente vai pegando o jeito para a gente poder melhorar quando a gente for estudar as funções inorgânicas, que são óxidos, ácidos, bases e sais, que é praticamente a parte de dar nome aos compostos, ok? Então, pessoal, obrigado a você que conseguiu chegar até aqui. Qualquer dúvida, você sabe, é só mandar mensagem, deixar aqui nos comentários, mandar mensagem lá no WhatsApp, Instagram, em qualquer rede social, que a gente está aí para tentar sanar o máximo de dúvidas que vocês tiverem. Ok? Então, até a nossa próxima aula. Tenham um bom estudo a todos.